No terceiro episódio de Bem-vindos a Derry, a gente vê três grupos diferentes tentando capturar o mesmíssimo monstro. Hoje vamos desvendar por que cada um deles só consegue ver um pedacinho da coisa toda. O episódio inteiro gira em torno dessa questão, né? Das diferentes formas que os personagens encontram para tentar perceber e, quem sabe, enfrentar um mal tão antigo. E a narrativa faz isso de um jeito muito legal, costurando três abordagens bem distintas para enxergar esse mal: a militar, a psíquica e dos jovens, que estão em busca de provas. Cada uma, claro, com suas próprias motivações e seus próprios métodos. Cada uma dessas perspectivas funciona como uma lente diferente para a gente poder observar o horror que se esconde em Derry. Vamos começar então pela visão militar. A primeira perspectiva é essa, a militar, que a gente vê pelo general Francis Shaw. E para ele, o papo é reto. O mal não é algo para ser temido, mas sim algo para ser controlado e, quem sabe, transformado em arma. Para a gente entender de onde vem essa obsessão, a série nos leva de volta para 1908. Lá, a gente vê o trauma que definiu o Shaw. Um encontro que ele teve, ainda criança, com a entidade. E ele só se salvou por causa de uma garotinha chamada Rose. E essa história do passado explica a missão dele hoje. Ele não está tentando destruir o que causou tanto medo nele. Pelo contrário, ele quer transformar isso numa arma. Ele está basicamente convertendo o trauma pessoal em um desejo de poder. A abordagem dele é totalmente pragmática, quase amoral. Como a gente vê aqui, ele mente para a velha amiga Rose, ignora toda a sabedoria espiritual que ela tem, tudo para poder explorar a entidade como um recurso militar. Ele está disposto a qualquer coisa para atingir o objetivo dele. Agora, saindo desse controle frio do Shaw, a gente vai para uma segunda perspectiva que mostra o medo de um jeito completamente diferente, como um alerta. E é aqui que a gente encontra o Halloran, um personagem que os fãs de O Iluminado com certeza vão reconhecer. Ele não está atrás do mal. Na verdade, são os militares que o usam por causa da sua habilidade psíquica, o brilho, para localizar a entidade. E com isso, ele é forçado a sentir o terror na pele. É um contraste absurdo, né? Enquanto Shaw olha o mal de cima, como se fosse um alvo estratégico no mapa, a busca de helicóptero força o Halloran a sentir o terror por dentro. É uma experiência que vai totalmente contra o objetivo militar de controle. A visão que ele tem é uma sobrecarga. É a história violenta de Derry e a verdadeira natureza da criatura vindo tudo de uma vez, deixando ele completamente abalado. E o mais interessante é justamente contrastar essa visão, que é toda interna e espiritual, com a busca bem mais tangível do nosso terceiro grupo. E essa busca mais concreta nos leva direto ao nosso terceiro grupo, os jovens. Para eles, o medo precisa se transformar numa prova concreta. Esse grupo é liderado pela Lily, que acabou de sair de um hospital psiquiátrico depois de testemunhar algo sobrenatural, e pelo Ronnie, que tem o pai acusado injustamente. O que eles precisam é de evidência para limpar o nome de uma pessoa. Eles se baseiam na interpretação do amigo deles, o Rich, que vê a entidade como um orixá, uma espécie de espírito. A partir daí, eles bolam um plano: invocar esse espírito e, o mais importante, registrar tudo com uma câmera. Durante o ritual, que é super tenso, eles começam a ser perseguidos por aparições aterrorizantes. Mas a Lily não desiste. Ela continua tirando fotos freneticamente, tentando transformar aquele horror todo num registro, numa prova. O clímax do episódio vem na hora de revelar as fotos. Ali no papel, eles encontram o que procuravam. Uma figura borrada, meio indistinta, mas que não dá para negar que está lá. E como a citação diz, é um palhaço. Então, o ponto crucial é justamente esse. Como essas três buscas separadas acontecem, mas no fim não conseguem formar uma imagem completa do monstro. Se a gente parar para pensar, cada grupo conseguiu o que queria, à sua maneira. O Shaw conseguiu uma localização. O Halloran entendeu o perigo. E os jovens conseguiram a prova que tanto queriam. Mesmo assim, o mal em si continua ali escapando. Ele só é visto em partes, num mapa, numa visão, numa fotografia. O monstro de Derry se recusa a ser capturado por inteiro, nem pela ciência dos militares, nem pela intuição de um vidente, e muito menos pela lente de uma câmera. E o episódio deixa a gente com essa pergunta bem sinistra no ar. Cada grupo teve um vislumbre do monstro, mas, ao tentar capturá-lo, talvez eles só tenham mostrado para o monstro como eles mesmos podem ser capturados. Ver o mal não é a mesma coisa que entendê-lo. E pode ser só o primeiro passo para se tornar parte dele.